mercado da bola, no momento que a gente está discutindo sobre o mercado. Deixa eu ouvir o que o Vitor Bage disse. Não adianta agora a gente, né, porque teve perda de 1 ou 2 jogadores, alguns também indo para seleções para disputar Copa América, falar em contratação, porque eu não posso trazer ninguém agora, até porque só pode jogar a partir do dia 10 de julho. Uhum. E em julho você... da janela. Então, eu não posso colocar ninguém para jogar antes dessa data. Então, 10 de julho, você já tem retorno do Otávio. Provavelmente o Rubens pode já começar a jogar. Notícias boas. Você vai ter a apresentação do Bernardo. Uhum. Você tem, né, o retorno dos jogadores da seleção. E você vai ter um elenco encorpado. Então não faria sentido você fazer um movimento agora. Claro que nós estamos monitorando o mercado, estamos atentos a todos os movimentos do mercado, né, dentro do que nós temos como responsabilidade orçamentária também fazer, né, mas também não estamos simplesmente negligenciando a janela. Estava falando com gente aqui sobre essa questão aí. Eu sei que a janela só se abre lá, mas está na hora. E aí... Você está na hora de mexer. Você fecha lá, mas está na hora de mexer. E aí, o próprio Thiago já confirmou, o Atlético está prospectando. Pode fechar e anunciar ali na frente, mas já está prospectando. Eu não sei que nível de jogador que eu não sei que tipo de negócio está mais avançado, está menos, mas o Atlético está prospectando. O trecho dessa entrevista ele é maior do que o que colocamos, por causa de tempo de televisão, né? Mas o Vitor é bem claro na colocação dele, e é algo que a gente vem debatendo aqui já há mais tempo. O Atlético realmente não tem um orçamento para fazer grandes contratações na temporada. E ele explica exatamente isso. Ele explica essa questão que o Atlético hoje não tem valores para pegar e fazer as contratações que o torcedor tanto espera. O Atlético tem um limite para essas contratações. O Atlético colocou o ano de 2024, e tudo isso é explicado na entrevista do Vitor. Colocou como o ano de 2024 como um ano de ajustes financeiros. E isso tem sido uma luta do Atlético já há muito tempo. Que o torcedor, ele pode imaginar que como o Atlético é comprado por grandes atleticanos que têm muito dinheiro, o Atlético devia estar colocando uma enormidade de dinheiro ao longo das temporadas. Mas não é isso que vai acontecer, não é isso que, principalmente, para a temporada atual, vai acontecer. Então o torcedor do Atlético tem que ter esse entendimento. E quando o Vitor explica a questão de que contratar jogadores agora e que o Atlético está olhando o mercado, está entendendo que as demandas que o Atlético precisa nesse momento, o Atlético não vai contratar agora, não é o fato de, porque só pode utilizar a partir de julho e que vai contratar a partir de julho. O Atlético está observando o mercado, o Atlético sabe a lacuna que ele tem dentro do seu elenco, porém, as questões financeiras impedem de fazer um passo além do que o Atlético pode. Ô, Thiago... Diga-me, meu príncipe. Tem alguma história aí que o Atlético está atravessando aí o Matheus Henrique aí com o Cruzeiro? O Atlético fez consulta por ele, mas acho difícil que o Matheus Henrique, se ele tomar alguma decisão hoje de vir para o Brasil de fato, eu acho que o Cruzeiro vai sair à frente. Porque já teve reunião do staff do Matheus Henrique com o Cruzeiro. Eu até posso trazer aqui então, HG? Bom, pois não. Desculpa, o gente é complicado, ele não respeita a pauta do programa, cara. Não, ele era editor-chefe e não respeitava. Mais. A pauta que ele eu amo, mas não convida mais. Mas enfim, voltando, gente. A situação do Matheus Henrique é a seguinte, eu estava conversando hoje com uma pessoa para saber se o Cruzeiro já fez proposta, já sinalizou com a proposta, e se o Sassuolo ainda já tomou alguma definição em relação ao pedido do valor para negociar o jogador. O que essa pessoa me disse? E aí, na verdade, eu conversei com mais de uma pessoa. Uma próxima ao Cruzeiro, uma próxima ao jogador. As duas me disseram que ainda não tem uma definição de valor. Que pelo que eles viram em mercados anteriores, o Sassuolo venderia por algo próximo a 6 milhões de euros. Mas não existe uma definição de valor. Eles estão com a expectativa de que esse valor seja reduzido, porque o Sassuolo foi rebaixado da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, hoje, Cruzeiro e também o staff do jogador, eles entendem que o valor deve ser reduzido em relação a esses 6 milhões de euros pedidos anteriormente. O Cruzeiro ainda não sinalizou como oferta, mas sabe o que é necessário para tirar o jogador mais ou menos. O Cruzeiro tem uma ideia mais ou menos que é justamente pautado nesse negócio dos 6 milhões de euros
pedidos em janelas anteriores. Palmeiras, em janeiro do ano passado, 2023, tentou a contratação do Matheus Henrique e o pedido foi esse, de 6 milhões de euros. E aí acabou não acertando esse valor, entendeu? É isso. Olha, e só pegando uma carona no que você está falando aí, ainda sobre o Matheus Henrique, o que eu tenho de informação é de que o Atlético, conforme o Thiago confirmou, tinha interesse, só que entrou o assunto Fausto Vera e o Atlético meio que, vendo que o Cruzeiro estava avançando, por condições que o Atlético não teria, não ofereceria, o Atlético meio que meteu o pé no freio e aí foi jogar todas as fichas no Fausto Vera. Se vai dar, eu também não sei, né? Mas o Fausto Vera, o nome foi sugerido pelo Milito, conhece, já foi treinador do jogador. Lá ele está na reserva do Corinthians, o Corinthians com dificuldades financeiras enormes, uma crise sem tamanho. Então o Atlético mudou o foco todo para o Fausto Vera. Se vai virar, mas hoje, do jeito que o Atlético está, pergunta para os universitários, vocês acham que dá para chegar no final do ano disputando os títulos todos, Libertadores, Campeonato Brasileiro, ou se não reforçar, todos ou pelo menos cai um? pelo caminho? Não, peraí. todos é difícil, Qual né? Atlético? Esse Atlético que hoje, em números, está à disposição do Milito? Porque hoje ele está sem 9 jogadores. Isso acontece, Então, né? mas Geta, vamos lá. O Atlético hoje está lógico, sem. porra, O Atlético nove é hoje, um time. o Atlético hoje está sem titulares, né? Está sem o Arana, está sem o Alan Franco, está sem o Hulk, está sem. Aí já vai para o time, o elenco completo. Está sem Vargas, Otávio, está sem Rubens, mais um titular. Paulo Vitor. Desculpa, está sem Paulo Vitor, que está voltando agora, está passando a transição agora, já deve estar liberado nas próximas semanas. E por aí vai, olha só, já falei Não, mas 7. assim, não, só um ponto. 7 jogadores que estão. Você fala ser campeão, brigar por todos os títulos ou pelo menos por um deles? Porque eu acho que mesmo esse Atlético todos. briga por pelo menos um deles. Não, todos a gente, né, é difícil. Não, eu né? acho que Todos, brigar assim, por todos vai. aconteceram. Você acha que com esse elenco, se Veja não bem, reforçar... brigar por todos. Vamos lá, eu vou pegar uma carona que o Elton disse. Em condições normais, volta o Otávio, volta o Rubens e acabou a Copa América. Isso. Tá? Em condições normais, recuperado. Considerando que o Bom Hulk está recuperado e tal, sim, para mim o Atlético está na briga. É favoritaço? são Não, 9 mas está na jogos briga. seguidos. Para mim, sim. Copa do Brasil, Libertadores e até o Brasileiro. Então, o treinador, eu acho que dispensa comentários, né? A oscilação é algo inerente ao futebol. O Flamengo oscilou, a turma pediu a cabeça do Tite, hoje já está de novo amando, né? O Palmeiras oscilando na temporada, absolutamente normal. Agora, eu acho que entra todo mundo bem, para mim, está na briga. Agora, a questão dos reforços, eu não sei quem vem, mas acho que o Júnior... Agora ainda tem a conversa do Igor Rabelo, né? É que meu ponto do Santos, enfim. esse Atlético chega ao final da temporada brigando por pelo menos um título. E eu acho isso. Eu acho que seja Libertadores, seja Nos Copa do 3. Brasil, Brasileirão, pelo menos um eu acho que o Atlético chega. Eu acho que o Atlético desse ano, pelo elenco que tem, ele não tem condições de replicar, por exemplo, o que fez em 2021. E nem falo de conquistar 2 títulos, não. Falo de brigar. Aquele ano o Atlético chega numa semifinal de Libertadores, numa final de Copa do Brasil e brigando pelo título brasileiro até o final. Então, eu acho que o Atlético não tem condições de fazer isso. Chegar em semifinal de um, final do outro e brigar pelo título brasileiro. Pelo número dos jogadores que tem no elenco hoje. Pela quantidade de atletas que tem de fato. Agora, eu acho que o Atlético, em pelo menos um dos 3, ele chega brigando. E aí eu não sei se vai ser brasileiro, Libertadores ou Copa do Brasil, mas eu acredito que sim, chega brigando no final. E eu acho que tem muito a ver também com o calendário. Se sai de uma competição dessas mais cedo e os outros vão seguindo. Os outros acho que são favoritos. As Copas podem ser que o Atlético tenha mais chance nelas. Porque as Copas elas voltam a ser disputadas a partir de agosto. Uma no dia 1º de agosto, a outra no dia 7. Então, não, no dia 14. Então, como o Atlético volta a disputar as Copas só em agosto, quando vai estar todo mundo aí de volta, eu acho que o Atlético tem mais chance de brigar por conquistas nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. Esse Atlético hoje, para mim, ele é fruto de um Atlético que começou a ser montado e moldado lá em 2020. Porque ainda quando o Rodrigo Caetano estava aqui, ele já disse no ano passado que esse ano o Atlético iria de uma maneira mais pontual no mercado. Mas 20, 21, 22 e 23, quando você olha, o Atlético acelerou no mercado. Em algum momento, para que o Atlético equilibre as próprias finanças, ele ia ter que tirar o pé um pouco do acelerador. Agora, ele pode virar um craque daqui até o final do ano, daqui a alguns anos pode ser um jogador
que o Atlético venda pelo dobro ou pelo triplo do que contratou, mas o entendimento meu neste momento é com relação ao Bryan Palacios, o jogador que o Atlético investiu para tê-lo aqui. Ele ainda não conseguiu entrar em campo assim de uma maneira, eu não digo para se destacar, porque ele não vai se destacar com um time que tem Arana, Hulk, Paulinho, Scarpa e Zaratio. Ele não vai ser o destaque, mas é uma contratação assim, pelo investimento, talvez fosse mais interessante o Atlético cobrir algo que eu já falo antes das lesões de Otávio e de Rubens e da saída de Gêmeos. Acho que o Atlético necessita de um volante, lateral direito e mais um zagueiro. Dia livre de impostos? Você acha que o futebol tem o dia livre de impostos, Thiagueira? Não Deveria, né? Porque hoje é um dia bom. Você vai atualizar tudo aí, porque tem um queria que monte de... salário Hoje é o dia tivesse livre de impostos? Se eu não tivesse que pagar imposto. Hoje é? Os Não, mas postos de gasolina estão tudo assim. Não, mas é hoje o dia? Já pensou se isso rolasse no futebol, velho? Nossa. Eu lembro da negociação Celular do no governo Nacho. federal. Eu lembro da negociação do Nacho. Vocês O estão preocupados absurdo com o que imposto era. do Nath? Eu Não, estou preocupado com o imposto que eu pago todo dia. também, Gento, tô nessa. Gento, pelo amor de Fala Deus. com futebol, lá que você é Pelo amor de mal-humorado. Deus, puta que pariu, velho. Calma que você tá no ar. Puta Que isso? Aí é demais, né, velho? Aí é Ele soltou loucura. na TV, cara. Não, aí é loucura. Esqueceu que tá na TV. Nossa, não, mas deu até pra esquecer. Gente, é Eu acho que ela irritante. tava no intervalo. Gente, é irritante. Não é irritante pra caramba, velho. tirou um Gente, do estamos num programa de esporte. que A programa gente de debatendo contratação. Eu não tenho dinheiro pra contratar o Caio Jorge, não. Eu tô discutindo ele. Ô, Genta, Inferno! posso te falar um negócio? Olha. Comigo ele fica só com o pescoço vermelho, com o seu pariu. corpo inteiro, cara. Não, ele tá tá. vermelho. Quando que é o Ô, imposto Dilcinho, do Dilcinho, Nath? quer um lugar? Dá um zoom no Elton Eu pra tenho nós. dinheiro Só pra um contratar zoomzinho. o Caio Jorge? Só pra te mostrar Eu o tô tanto que tá contratando vermelho. o Olha Caio que delícia Jorge. aquilo. Eu tô contratando o Caio Jorge. Obrigado, O que a gente tá Dilcinho. falando desde 1 hora da tarde? Coloca De um contratação do Caio olha, Jorge. olha. A gente tá falando de contratação de Caio Jorge. A gente tá falando de contratação de Coloca- Matheus. coloca um A remedinho gente tá debaixo falando da de língua, senhor. contratação de Fausto Vera. Mas não, aí eu falo de imposto de jogador, o cabeçudo. Meu filho, não é só ele que paga o imposto, não, cabeçudo todo abre a mundo, pô. boca. Ai, o imposto que eu tô pagando. Ai, Calma, ai, só ai, me o Flamengo coloca vai ser o campeão. imposto que você tá pagando, só. Pois é, pô. Pelo amor de Deus. Aqui, tem, ó. Ô, Que William, cara ó, só chato. o William, que conheceu o Elton no aniversário da Eva. Amou o Elton. E o Almeida? E o Mandou Almeida? assim, o Almeida. Gente, esqueci de mandar um abraço ao Almeida, um beijo pra você, Almeida. Ele mandou aqui, olha o Elton surtado. E tá repetindo as palavras que o Elton tá falando e mandando kkkkkkkkkkkk. Coloca um remédio debaixo da língua, Elton. Pelo amor de Deus, você é chato pra caramba, velho. Alô, seu Geraldo. Geraldo Fazenda, lá do Morro do Chapéu. O homem do golfe. É, grande Geraldo, professor lá. E o cara. Almeida também, gente boa. O Geraldo Um abraço, Fazendeiro, lá do Almeida Morro do também é do Chapéu. golfe Um beijo também. pra você, meu querido. Obrigado pelo carinho aí. Recebeu a gente muito bem hoje pela manhã aí. O que você quer falar? Não quero falar nada. Você acha que dá um remedinho pro Elton ou não? Fala do Adam Bareira aí, meu querido. Ô, HG, então, aí ontem... Dia livre de impostos, não Dia livre esquece. de impostos. Ontem, depois que a gente trouxe aqui, que eu falei com o intermediário, tá tentando trazer o Adam Bareiro, inclusive, pro Brasil, ele me falou, olha, Thiago, até agora o Atlético não me procurou. Não existe qualquer tipo de contato do Atlético comigo e eu sou um intermediário autorizado para levar o jogador pro Brasil. Eu estou até pensando em algumas possibilidades, não posso te falar ainda, mas estou traçando algumas alternativas e nenhuma delas seria o Atlético. Eu conversei com uma fonte do Atlético e essa fonte me falou, o Galo não tem interesse na contratação do Adam Bareiro. Inclusive ele falou assim, Thiago, o Atlético pode pensar em contratar o Adam Bareiro em 2025? Pode, mas nesta janela de transferências ele não se encaixa nos nossos padrões financeiros. Lembrando, 4 milhões e meio de dólares, fora os impostos, para que o Adam Bareiro deixe o São Lourenço e venha jogar no Atlético. Então, 4 milhões e meio de dólares, dá mais ou menos 24 milhões de reais. É muita grana. Então, nesse momento, o Atlético, que não quer gastar muito, porque hoje a prioridade do Atlético é pagar dívidas, o Atlético não tem dinheiro para contratar jogadores, como o Elton já trouxe, o Atlético não vai trazer o Adam Bareiro. Por que você está reprovando Entendeu? o valor? Entendeu? Ó, E os entendeu? impostos? E os impostos? Como que os impostos fazem diferença? Aumentem muito, ainda nos Muito 4 menos, eu milhões. levantei uma vez, dei um pau no Cristiano, aquele rivalizando, rapaz, que você não tem noção, por muito menos. Você bateu no Cristiano? Por causa de imposto? Não, por causa de piti. Aqui, deixa eu dizer uma coisa pra você. Valor, você controlado, reprovava gente. enquanto... Que gracinha. Você reprovava enquanto o Thiago falava. Por quê? Não, não é reprovável o Bareiro, não. É que assim. gostou da minha informação, Não, não é isso. Ah, eu susto. falei no capítulo anterior, eu disse No capítulo a anterior. respeito Desenho do pica-pau, do porra. investimento no Bryan.
E não é nada contra o jogador, não. Assim, quanto que foi? Foram 10 milhões de reais, ô Elton? O Brian, Brian. se eu não me engano, foi É isso, foi 3 de quase dólares, 2,5 de dólares, né? por aí. 2,5. Assim, entende? É uma conta que não fecha. Ele, daqui a pouco, ele pode ser vendido por 30 milhões de dólares e o Atlético fazer um grande dinheiro. Mas você entende? A necessidade... É porque é o seguinte, o campo e as necessidades do Atlético, para mim, na minha opinião, apontam para outros setores. E o Atlético fez um investimento num jogador que ainda não conseguiu jogar vários jogos, então é só o tempo mesmo que vai dizer. É, só o tempo vai falar por mim. Deixa eu só perguntar pro... Eu preciso só que você me atualize, ô Thiagueira. O Fausto Vera, eu acabei de citar aqui, me atualiza sobre ele. Ele quer vir jogar no Atlético. Que é isso? Peraí. O cara querendo fazer as pazes aqui. Isso aqui não é motel não, irmão. Me ajuda aí, ué. Cara, Quer fazer as pazes, paga o almoço depois aqui, vamos resolver lá no boa. almoço. Eu não consigo mais O clima trazer ficou informação. pesado, o André tá preocupado aqui. Daqui a pouco chega o Murilo. Chefia já chegou na borda, pô. Daqui a pouco chega o Murilo. É Chefia já aí, chegou cara. na borda ali. Aí ué. você já viu, né? Murilo entra quando o Valu apela. Não, e eu apelei, já chegou ali já, pô. Tem que pedir desculpa pro gente aqui. Foi uma loucura mesmo. Mas enfim, sobre o Fausto Vera, viu, HG? A situação do Fausto Vera é a seguinte: o jogador quer vir. Eu sei que o torcedor, quando me escuta falando aqui, especialmente de fora de Belo Horizonte, fica bastante chateado, mas eu honestamente não me importo. Meu compromisso é com a informação. Então, como meu compromisso é com a informação, Fausto Vera já disse ao Atlético que gostaria de vir nesse momento, porque ele não tem jogado no Corinthians. Fausto Vera tem 22 partidas no Corinthians, sendo apenas 7 nessa temporada como titular. Ele não tem 800 minutos em campo pelo Corinthians. Então, é um jogador que está sendo subutilizado pelo técnico Antônio Oliveira. Ele até chegou a ser utilizado com o Mano Menezes, mas muito curta a passagem do Mano Menezes pelo clube nesse ano. E agora ele está sendo pouco utilizado com o Antônio Oliveira. Então, como ele não tem sido utilizado com o Antônio Oliveira, o jogador quer sair. E já disse isso. Agora cabe ao Atlético tentar chegar a um acordo com o Corinthians, porque o desejo do Fausto Vera é vir. Primeiro porque ele está sendo pouco utilizado lá. Segundo porque ele pode ter a possibilidade de jogar novamente ao lado do Gabriel Milito, que foi treinador dele no Argentinos Júnior, que foi onde o Fausto Vera viveu a melhor fase dele na carreira. Então, o jogador quer vir. Cabe agora ao Atlético chegar a um acordo com o Corinthians. O Galo vai tentar alinhar uma compensação financeira baixa ou um empréstimo gratuito com a opção ou obrigação de compra ao término do contrato. Aí preciso do feeling do repórter. Vem. Você acha? Pois é, cara. Olha como é que são as coisas. Eu te falei no caso do Cruzeiro que eu achava que tinham 3 jogadores que viriam. Que era o Ier Mina, o Caio Jorge e o Matheus Henrique. Eu acho que os 3, ainda acho que os 3 virão. Eu não consigo cravar a situação do Fausto Vera. Mas eu acho que é algo possível. Só que nesse momento está ainda muito truncado. O Atlético quer, o Corinthians não quer nos modos que o Atlético quer que ele venha para cá. Então, por causa disso, eu ainda não consigo cravar se vem ou não. E, de fato, não consigo falar nem assim, não, tá descartado. Ou então ele vem. Nesse caso ainda está muito truncado. O Atlético tem uma cartinha preparada em termos de compensação financeira para o Corinthians, que talvez essa seja a grande questão Eu acho que da tem, transação. e conta, além disso, com o apoio do Argentino Júnior, que não recebeu o restante da você negociação. entende? Talvez a seria carta bem pode... bolado aí. Talvez- Uma compensação, é mas isso. vou assumir o Fausto Vera daqui para frente. Uma Pode situação ser? que o Corinthians se encontra, né? Agora lá não tá legal, não. Não tá e é muito grave, inclusive. Com possibilidade de perder patrocínio máximo milionário, bilionário não, que é milionário e etc. 120, né? Atraso de, parece que direito de imagem. 10 milhões no mês. E ontem ainda perdeu uma joia de 10 anos de idade. Né? O Palmeiras foi lá e... O Flamengo também 10 perdeu. 10 No mesmo anos dia, de o Palmeiras fechou com um do Flamengo e um do Corinthians. Impressionante. Como é que é o nome do menino? Me fugiu o apelido dele. E dizem que o menino de 10 anos é um talento só. Ô, gente, Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Atlético Mineiro. Informações exclusivas e atualizadas você só encontra aqui no canal, né? Pra você não tá perdendo nada, já deixa seu like, ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo que foi falado aí do maior clube brasileiro, tá bom? Então, desde já, deixa peça a sua colaboração. E é isso aí, vamos que vamos. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!